Uma boa noite a todos vocês que já estão aqui conosco em mais uma Hora da Prosa com Cristina Carvalho. Sejam todos bem-vindos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus. É só gratidão, né, meus amigos? Principalmente depois do que eu passei, eu tenho muita gratidão a Deus por estar aqui novamente, podendo participar da Hora da Prosa. E eu quero dar as boas-vindas hoje ao pastor Alex. Pastor Alex, seja muito bem-vindo, literalmente na cozinha da minha casa. Obrigado, Cristina. É um prazer estar aqui nessa Hora da Prosa e que Deus possa abençoar todos que estão assistindo. Amém, amém. Gente, pastor Alex, ele é formado em teologia e ele é da cidade vizinha de Barbacena. Hoje, Antônio Carlos, né, pastor? Verdade. É de Barbacena, mas hoje ele mora aqui na nossa cidade. Pastor, quando nós, da Hora da Prosa, resolvemos convidá-lo, e eu quero até agradecê-lo por ter aceito o nosso convite, porque existe uma curiosidade que eu tenho certeza que não é só minha. As pessoas que estão ali, ó, com certeza também têm a mesma curiosidade. Primeiro, sou de Barbacena, hoje o senhor mora em Antônio Carlos, há 9 anos que o senhor me disse, né? Olha só, gente, que legal. Ele mora aqui em Antônio Carlos há 9 anos, tem muita gente que não sabe disso ainda. O senhor sempre foi evangélico, eu queria conhecer um pouquinho da sua vida. E depois eu queria saber assim, como é que o senhor se tornou pastor? Como é que aconteceu isso? Isso é um chamado, mas como que foi esse chamado? Mas vamos começar lá atrás. Eu gostaria de saber, pastor, o senhor é filho, o senhor vem de uma família de quantos irmãos, né? Queria mesmo conhecer um pouquinho da sua raiz. Que legal, né? Eu, como você perguntou, eu nasci já no berço evangélico, minha mãe já era evangélica, e eu, aos 19 anos, eu comecei a interessar por teologia, para estudar a palavra. Então, de maneira alguma, eu pensava em ser pastor. De maneira alguma, eu pensava em ser pastor. Então, pastor foi sobre uma vocação mesmo, fazendo teologia, que despertou, trabalhando na igreja com jovem, com a juventude, despertou esse interesse. E, graças a Deus, como você bem falou, rodei. Já sou pastor há 23 anos, eu e a pastora Bruna, sou casado com a pastora Bruna, né, que está nos assistindo nesse momento. Sou casado há 16 anos com a pastora Bruna e já sou pastor há 20 anos já, graças a Deus, tive seus remédios. Também fui pastor na igreja do bairro Vilé por mais de 8 anos. E, graças a Deus, estamos aqui em Antônio Carlos, né, há 9 anos. Muito bom. A igreja quadrangular na cidade de Antônio Carlos já existe. A primeira igreja foi construída lá em Curral Novo, nossa primeira igreja. Já estamos há 27 anos aqui em Antônio Carlos. Nossa igreja quadrangular já está há 27 anos aqui. E a igreja de Antônio Carlos, que eu sou pastor, já estamos aqui há 25 anos. E temos também em Safortes e também em Campo Limpo. E aqui em Antônio Carlos, como você falou, há 9 anos eu tive o prazer de me tornar Antônio Carmense. Porque, graças a Deus, as pessoas nos acolheram, Cristina. Eu sempre falo, quem pisa em Antônio Carlos se apaixona. Olha, gente, coisa boa ouvir isso. Adoro ouvir isso, pastor. Verdade. E o senhor falando em Antônio Carlense, deixa só eu brincar um pouquinho com a pastora Bruna. Pastora, acabei de descobrir que eu conheci muito sua avó, viu? Dona Filhinha, lembro dela demais. Fiquei feliz de saber que você é neta da Dona Filhinha. É da minha época de estudante. Verdade. Então, e chegamos aqui, a nossa igreja era ali no posto de gasolina, lá alugada na casa de Sonunes, Ana. E nós começamos com um grupo pequeno, graças a Deus, e começamos, e graças a Deus nós adquirimos um terreno
E começamos a construir ali na ruinha, e graças a Deus se tornou, para a glória de Deus, o que é hoje a Igreja Quadrangular. Eu tenho muitos amigos que frequentam a igreja onde o senhor é pastor. E sei também do trabalho maravilhoso que o senhor tem feito na nossa cidade. Mas, o pastor, agora vamos deixar a igreja para o finalzinho, vamos voltar lá. Eu quero saber como é que foi a sua infância. Eu sei que sua mãe foi uma guerreira, né? Então eu queria conhecer um pouquinho, se o senhor não se importar de falar. Eu nasci numa família muito humilde, Cristina. Graças a Deus, nós somos 5 irmãos e perdi meu pai muito cedo. Perdi meu pai aos 38 anos, do infarto, e minha mãe ficou viúva aos 32 anos. Nossa, muito E jovem. com 2 irmãos, nós somos 5, graças a Deus, todos vivos. E eu tenho 2 irmãos, eu gosto de falar especial, né? Hoje o termo certo é deficiente mesmo, né? Mas a palavra Mas eu especial gosto de falar especial porque eles são melhor, né? especial, né? Sim. Mas, aos 14 anos, eu tive que, por ser o filho mais velho, eu tive que ajudar minha mãe a assumir. Você imagina, uma viúva com 32 anos, Com 5 filhos. 5 filhos, uma vida muito simples. Eu saí para trabalhar. E fui trabalhar na lavoura mesmo, fui trabalhar na roça. E eu assinei carteira, Cristina, aos 14 anos de idade. Eu tenho minha carteira até hoje. E no meu primeiro serviço eu fiquei por 10 anos, lá na Chácara Mantiqueira. Se tiver alguém nos assistindo de lá, eu tenho muita gratidão eles lá. Sou pessoal de Solisgava, pessoal da Chácara Mantiqueira, que Eles me estão lá ajudou até muito. hoje, Estão né? lá até hoje, Legal, estão né? expandindo. A família Gava é maravilhosa. Sim. E eu aprendi muito com essa família, aprendi muito valores. Sou muito ligado a valores. Graças a Deus. E tive o privilégio de ajudar minha mãe a criar os meus irmãos. Eu tive o privilégio de ajudar a casar minha irmã. E graças a Deus, aos trancos e barrancos, nós vencemos. Graças a Deus. E com muita honestidade, segurando as mãos de Deus. Com certeza. E graças a Deus eu tenho um carinho muito grande pela minha mãe, que nos criou com valores, respeitando o próximo. E tem uma coisa, Cristina, que a minha mãe me ensinou, que eu aprendi muito cedo. Minha mãe sempre falou: Alex, quero te ensinar 2 coisas que você vai levar para a sua vida. Não compete com ninguém e não compara com ninguém. Porque toda vez que você comparar com alguém, você vai se frustrar, porque vai ter alguém melhor que você. E toda vez que você competir com alguém, você vai deixar de ser você mesmo. Então, minha mãe me ensinou isso para mim. Seja você mesmo. E Deus, Ele vai te guiar ao teu futuro. Pastor, o senhor me fez lembrar de uma fala da minha mãe. Minha mãe faleceu com 42 anos. Muito bom. E minha mãe falava comigo e meus irmãos, eu tenho mais 2 irmãos, e ela tinha uma forma parecida de pensar, que ela falava assim: quando vocês passarem por uma porta, entrem descalço. E eu não entendi aquilo, eu era muito jovem. Depois de adulta, que eu vim entender o que ela queria dizer. Entra descalça. Você é a Cristina. Você não é filha do A, do B, do C, nem do D. Primeiro faça as pessoas te conhecerem, gostarem ou não gostarem de você. A partir daí, aí sim, você pode falar de quem você é filho, se você é doutora, se você não é doutora, mas primeiro conquista as pessoas só com a sua essência. É mais ou menos a mesma coisa que sua mãe ensinou. Graças a É Deus. interessante. Eu falo que as pessoas antigamente, elas tinham uma sabedoria enorme, né? Não é que hoje não tenha, É verdade. mas as pessoas mais velhas, elas são muito sábias. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas aí o senhor começou a trabalhar, começou a ajudar a sua mãe, casou a sua irmã. Casei, minha irmã, graças a Deus trabalhamos. E nessa época eu já comecei, já aos 19 anos, fazendo teologia. E saí para trabalhar na EGESA. Comecei a trabalhar na EGESA bem por baixo mesmo. E toda a vida, Cristina, eu sempre tenho uma coisa comigo que eu carrego comigo.
É um ditado, né? Você nunca deve perder as oportunidades, Sim. né? Cavalo arriado. Não passa várias vezes, não, é só uma. Então, aonde eu chegava, eu sempre quis fazer diferente. Sim. E eu aproveitava a oportunidade. Eu começava de ajudante, mas sempre de olho, observando e querendo aprender. Sempre gosto de aprender. E consegui chegar a ser montador de gritador. E rodei o Brasil na montagem. Mas a vocação foi mais alta. E graças a Deus eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Assim, sou feliz. E eu sempre falo na igreja, a gente tem que ser feliz. Sim. Sendo o que você foi chamado para fazer, você tem que ser feliz. E eu não tenho dúvida, pastor, da sua escolha, porque o tempo todo a gente ouve falar muito bem do senhor como pastor, né? E eu falo que você, para ser pastor, para ser padre, para poder conduzir uma igreja, tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom, porque senão a igreja não caminha, né? As pessoas não conseguem acreditar. E eu só vejo as pessoas tecerem elogios ao Senhor. Até porque, pastor, eu mesma estive na sua igreja uma única vez, né? Mas já estive lá. E eu lembro muito bem quando o senhor falou sobre o trabalho social que vocês fazem. Olha que bacana, né, gente? É uma igreja que faz trabalho social. A gente até comentou aqui antes de começar a nossa prosa, né? Ali nos bastidores nós comentamos até sobre a Igreja Católica de São Vicente de Paulo. Nós comentamos sobre isso, porque eu sou católica, mas eu acredito muito no ecumenismo, gente, porque Deus é único, né? Quando eu falo assim, eu tenho uma honra em receber o pastor aqui, porque olha que bacana, eu católico, ele evangélico, você que está aí assistindo, sei de que religião você é, mas o importante é que você está aí participando conosco e Deus é único. Então a gente conversando ali, o pastor me falou que ele acha o trabalho também de São Vicente, né? A Conferência de São Vicente muito interessante. E eu disse a ele que eu fui vicentina durante muitos anos da minha vida. Mas o mais importante, pastor, que eu vejo nas igrejas, em todas elas, é porque a igreja, ela abre para você as portas do bem. Verdade. Não é? Ninguém vai para uma igreja para fazer mal para ninguém. Verdade. Pelo contrário, vai para ouvir, vai para ensinar, vai para aprender. Mas no fundo, as vibrações em todas as igrejas são vibrações boas, né? De fé, porque eu penso que ser humano nenhum conseguiria sobreviver se não fosse a fé. É verdade. E eu, pastor, nós vamos ser compadre e comadre, pastor, nós estamos falando junto. É verdade. Pastor, com relação ao trabalho social, como é que funciona o trabalho social dentro da sua igreja? Ô Cristina, nossa igreja é totalmente voltada pelo trabalho social. Nós temos a igreja em si no Brasil inteiro, a igreja evangélica quadrangular, ela está no Brasil já há 72 anos. E no mundo, ela fez 100 anos esse ano. E a nossa igreja é muito voltada ao trabalho social. Nós temos o projeto Lucas, nós temos o projeto Margarida, se alguém entrar nas redes sociais vai ver esses projetos que a igreja tem. E a nossa igreja tem um projeto social muito bacana. Por exemplo, quando deu a pandemia, a nossa igreja distribuímos na cidade 500 máscaras. Nós funcionamos juntamente com as irmãs da igreja, os irmãos da igreja, a pastora Bruna, né, que pegou essa parte para fazer aí, e nós distribuímos. Quem passava na igreja, na pandemia, nós distribuímos. E nós temos um trabalho voltado, por exemplo, de ajudar o próximo, né? Como você falou muito bem, religião. Religião não salva ninguém, né? A Bíblia, ela é muito clara, a Bíblia diz, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então, graças a Deus, a nossa igreja, independente se é católico, se é espírita, se é evangélico,
O que está no nosso alcance, nós vamos chegar e vamos fazer. Isso aí, nós temos esse trabalho de assistência social, onde nós entregamos várias cestas básicas, nós temos esse trabalho conjunto com os irmãos. No culto de Santa Ceia, que é o culto que nós temos o maior número de pessoas, as pessoas já é de praxe, a pessoa trazer o alimento. E ali a gente vai assistir, independente de quem for, se é membro da igreja ou não é membro. Vocês ajudam o ser humano. Isso. Né? E é isso que é bacana. eu quero até falar, um dia, uma pessoa falou comigo assim, pastor Alex, eu vi o senhor dando uma cesta básica para fulano, mas a fulano não vai vir para a igreja, não. Eu falei, mas quem disse que a gente dá cesta básica para a pessoa vir para a igreja? A gente dá cesta básica para quem precisa, para quem tem fome. Não é de valia, a gente não faz, fazer um projeto social para trazer a pessoa para a igreja, não. Até porque não é uma troca, Não né, é pastor? troca. A pessoa, no meu ponto de vista, né, a gente procura uma igreja porque a gente quer, e não por uma troca. Verdade. Porque, gente, fé não é troca. Não. Deus não negocia nada com ninguém, não, né? A gente tem... A fé é isso, você vai por acreditar, por querer, né? O que difere são as doutrinas, que alguma coisa uma igreja acha que está certo, outra acha que está errado, mas no fundo, gente, Deus é único, Deus é único. E ninguém faz troca, não existe isso em lugar nenhum, em religião nenhuma. Você já imaginou se toda vez que a gente, para ir para a igreja, né, tivesse que ganhar alguma coisa? E a nossa igreja tem um trabalho muito de recuperação com viciados. Graças a Deus. A nossa igreja, nós temos esse trabalho de discipulado. Porque eu acredito muito numa rede de recuperação, a gente acredita que recupera, mas a pessoa precisa de ajuda espiritual, a pessoa precisa de acompanhamento. E graças a Deus nós temos uma equipe de discipulados. A pessoa que quer ajuda, é só nos procurar e nós vamos dar assistência a essa pessoa. Primeiro a pessoa tem que querer, né, Cristina? Sim. Né? Tudo na vida, né, pastor? A gente tem que acreditar, querer e acreditar que vai dar certo. Né? Eu falo que eu sou muito sonhadora, sabe? Tudo que eu faço eu acredito muito. Então, assim, eu penso que quando você acredita, quando você quer, já 50% já está resolvido. Os outros 50%, aí é onde entra a parte da igreja que vai te ajudar. Não é assim que funciona? Verdade. É a fé, né? É a fé. Porque o que é fé? Né? Todo mundo fala assim, eu tenho fé. Fé todo mundo tem. Né? Todo mundo tem. Nós vamos almoçar. Com certeza, por que a gente vai almoçar? Se a gente não almoçar, se a gente não comer, não se alimentar, a gente vai morrer. Mas o que é uma fé genuína? É você crer, né? A Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que você espera e prova daquilo que os seus olhos não estão enxergando, você não está vendo. Então, no momento que você, determinação, fé é determinar. Olha, eu vou conseguir. Por exemplo, eu vou conseguir vencer um vício. Deus vai me ajudar, desde que eu faça a minha parte. Não é verdade? Por exemplo, não, Deus vai me ajudar. Por exemplo, eu tenho fé para construir uma casa, mas eu preciso trabalhar. Então, a fé, ela é o quê? É você fazer as coisas sabendo que vai acontecer. Eu sempre falo, Cristina, que Deus, ele não é Deus de ação. Você acredita nisso? Deus é Deus de reação. Então, eu entro com a ação e Deus vem com a reação. Por exemplo, Moisés, eu sempre falo, né? Moisés chega diante do Mar Vermelho. A ação de bater sobre as águas foi de Moisés. Mas a reação de abrir o mar foi de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Interessante, nunca tinha pensado dessa forma. Mas é. Então, Deus, ele trabalha quando a pessoa entra com ação. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu quero isso. Aí, não, Deus vai ajudar. Quando a pessoa
tomo o quê? Uma decisão. Ela precisa sou maior do que esse problema. Eu sempre falo que a sociedade hoje, Cristina, está acontecendo duas coisas na sociedade. A sociedade hoje, ou as pessoas elas estão depressivas, ou as pessoas estão com ansiedade. Aí eu sempre falo na igreja, o que é depressão? Traumas passados. E o que é ansiedade? Preocupação com o futuro. E as pessoas estão deixando de viver o presente. Então, o que tem de jovem, nós estávamos falando de jovem, o que tem de jovem hoje tomando remédio para ansiedade, e eles estão deixando de viver o futuro. Então, tem um versículo na Bíblia que eu acho muito interessante. A Bíblia fala, esquecendo das coisas que para trás ficaram. A gente tem que esquecer. Esquecendo das coisas que ficou para trás. Então, poxa, não deu certo, levanta. Eu sempre falo que as coisas não dão certo todo dia, mas também não dão errado todo dia. A vida é muito Não é verdade? Não é? Como diz uma música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. A vida é para ser vivida, né, pastor? Verdade. Eu sempre falo às pessoas que eu convivo que Deus para mim, ele é perfeito. Porque só de eu abrir os olhos todos os dias, eu já sou muito feliz. Porque milhões e milhões e milhões de pessoas gostariam de estar aqui, ó, nesse momento, e já não estão mais. Então é uma chance enorme que ele nos dá, né, a cada dia que a gente amanhece. E se tudo fosse da forma que a gente gostaria que fosse, não teria graça. Não é? Você já imaginou a gente pensar assim, eu quero um avião, aí o avião está ali. Eu quero um carro, uma casa, porque a gente pensa muito em matéria, né? E tudo tivesse aqui pronto, qual o sentido da nossa vida? Nenhum. E o bacana da vida são os obstáculos, são os problemas, as dificuldades, né? O senhor viu que no início aqui eu falei que eu sou muito grato a Deus. Há alguns meses atrás eu não estava andando. E hoje, nossa, cada passo que eu dou, eu penso, gente, como Deus é meu amigo, né? Ele me fez andar de novo. Verdade. E outras pessoas também passaram por isso. Então, assim, a gente, a cada dia, com cada obstáculo, é que a gente valoriza a nossa vida. E a vida, todos nós sabemos que é uma escola, né, pastor? Em algum momento nós vamos para outro plano. E a gente tem que se preparar aqui para poder ter uma vida melhor. É verdade. E a decisão a gente tem que tomar agora. E você estava falando, tempestade, né? Tempestades são inevitáveis. A hora que a gente menos espera, chegou a tempestade. Igual você falou. Você menos esperava, você teve que passar por esse problema. Cair igual uma abóbora, pastor. Uma abóbora madura. Mas o mais interessante, Cristina, é que a tempestade é pedagoga. Ela nos ensina. Né? E o interessante é que a tempestade, ela passa. E depois de toda a tempestade, o que vem? A bonança. E isso é bíblico. É verdade. Não é? Então é interessante. E aí, as pessoas, às vezes, elas é o que o senhor disse, tem muita gente hoje com problema de depressão e ansiedade, então não vive o presente. Quando a gente passa por uma tempestade e quando a bonança chega, o sabor é maior. Não é? Porque a gente percebe que, olha, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sempre andei para todo lado, sempre gostei muito de rua, vai, volta, adoro sair de casa. E de repente, ficar presa um período me fez pensar tanta coisa, sabe? Aí você vê que você não é dona de nada, você não tem poder para nada, que Deus te coloca aqui, ó, e fala, você vai ficar aí um tempo, ponto. E adianta ficar revoltado? Não. Você tem que saber aceitar isso. Mas da mesma forma que ele te coloca parado, ele de repente, do nada, você volta à sua vida normal. Mas com uma
visão muito maior. Porque você começa a dar valor àquilo que você não valorizava antes. É uma coisa muito interessante. Eu não sei se é porque eu gosto muito de viver, sabe, pastor? Então, eu sou muito de ficar pensando essas coisas. Uma vez, uma amiga minha fazendo uma palestra, ela tapou o nariz de alguém que estava na palestra, ficou segurando. Aí, na hora que ela terminou, ela falou, soltou o nariz da pessoa e falou assim: o que você mais quer nesse momento? A pessoa falou: o ar. Aí ela falou: tá vendo, gente? Nós temos o ar aí, ó, de graça e ninguém dá valor. Então, as tempestades, para mim, eu vejo que elas servem para impulsionar o ser humano, para fazer refletir, repensar, né? Porque a gente, como ser humano, a gente tem muita falha, muita. É verdade. E cada dia, né, você falou de valorizar. Família, né? Eu sempre falo que o ser humano, se tem uma coisa que Deus deixou maravilhoso, é poder ter família e amigos. Por exemplo, o que adianta a pessoa ter todo o dinheiro do mundo se for morar numa ilha deserta? Nada. Até porque ele não nasceu para ficar sozinho, né? Né? Então, família, eu sempre falo, Cristina, na igreja, que nenhum sucesso compara o fracasso familiar. Eu sou muito voltado nisso. Nenhum sucesso vai comparar o fracasso familiar. E eu sempre falo, Cristina, que para as pessoas serem felizes, nós não precisamos de muita coisa. Não é? As pessoas têm que aproveitar o quê? Tem que aproveitar o que é bom da vida. Por você acabou de falar, pelo processo que você passou, a hora que você levantou da cadeira, você falou: que coisa boa, eu estou andando. De novo. Então, é isso que nós temos que aproveitar. Eu sempre falo que as pessoas não precisam, para passear, eu não estou passeando com a minha família porque eu não tenho dinheiro. Não, tem tanto lugar bom para a gente ir. Inclusive na nossa cidade. Né? Sim. Nossa cidade é territorial, tem tantas coisas lindas na nossa cidade que dá para aproveitar com a família, dá para fazer um piquenique com a família. Né? Essa era do celular, igual você me falou, que está muito preocupada hoje, porque o celular hoje, as pessoas não conversam mais, né? Não, pastor. Hoje, às vezes eu falo com os meus sobrinhos, porque o senhor está falando de família, eu sou apaixonado pela família que eu tenho. Eu falo que aqui em casa a gente chega até a ser doente, sabe? Um pelos outros. Eu me lembro que quando nós éramos crianças, por exemplo, no domingo, era diferente, porque, olha, domingo, de manhã, missa, ia pai, mãe, né? E eu e meus dois irmãos. Saía da missa, dava uma voltinha na praça, era uma voltinha. E a gente voltava para casa, almoçava. Então, assim, como as coisas mudaram, hoje as pessoas, eu não sou contra o celular, não é isso. Tem um lado muito bom. Eu mesmo faço uso do celular, né? Mas hoje a gente vê as pessoas sentam ao redor de uma mesa, a impressão que eu tenho é que elas conversam no celular. Porque a gente não vê ninguém abrir a boca. Isso me preocupa muito, porque o ser humano, ele está alcançando as pessoas distantes e esquecendo as pessoas que estão perto. Verdade. Eu sou a moda antiga, sabe, pastor? Eu gosto muito de prosear, igual nós estamos aqui. É uma coisa que eu gosto de fazer. Verdade. Eu também, Cristina, eu sempre falo na igreja, sempre falo que eu tenho que passar para minha filha, eu tenho uma filha que está assistindo, Ana Luísa. Você conhece? Não, acho que é a não. oportunidade. Vou fazer 15 anos esse ano. Eu gosto muito de contar da história dos meus avós, porque eu fui criado ouvindo os casos da minha avó. Eu sou de uma época que fazia frio, né, Cristina? Hoje não faz frio como antes. E eles pegavam aquela lata de brasa e punha no meio da cozinha. E não tinha televisão, mas ficava contando aquela história para a gente ficar com medo. E naquelas histórias de assombração que eles contavam ali, eles contavam a vida deles. Eu sei
o que o meu bisavô passou, o que a minha bisavó passou, o que a minha avó passou. Hoje, a geração de hoje, o filho, às vezes, o pai venceu, o pai é um empresário, muito bem sucedido, mas o filho não sabe da história do pai. Eu acho que isso falta. O pastor, o senhor está falando aí, os meus pais eram da zona rural. Minha mãe era da Parada Araújo, que o senhor deve conhecer, e meu pai era de Joás. E nós passávamos as férias na casa dos meus avós. E assim, eu tenho muita saudade daquele tempo. Quando o senhor falou assim, o passado, né? A gente esquece, eu só esqueço o que é ruim, o que é bom, Claro, claro. lógico. Eu me lembro que à noite, o senhor está falando de filho, a gente usava, outro dia eu comentei isso, eu lembro que a gente usava quichute. Eu acho que era menina e menino, usava quichute, eu acho que é porque durava mais, eu penso que deve ser por isso. Um cadastro enorme, tinha que amarrar nas pernas, calça de tergal e ponche. Eu lembro que os ponches antigamente gente, tinha capuz, agora acho que já tem isso de novo. Além de muito frio, a gente não tinha. Eu falo que a vida hoje é mais fácil, né? A maioria das pessoas hoje tem 10 pares de sapato, até mais. A gente tinha um, dois. Era um chinelinho para ficar em casa e um tênis para ir para a escola. E às vezes um sapatinho para ir à missa ou ao culto, né? Dependendo da religião que você frequentava. Eu lembro que na casa da minha avó, a gente sentava ao redor da mesa, ela fazendo quitanda, e a gente tinha um horário que era a novela que a gente ouvia pelo rádio. Porque não tinha televisão, era no rádio. Fora aquele horário da novela que a gente tinha que ficar em silêncio, ficava ali, proseando até de madrugada. Né? E é o que o senhor disse. Eu me lembro que o pessoal esquentava tijolo, o senhor deve lembrar disso. Diretor, eles esquentavam tijolo, embrulhavam no jornal e punha na cama para esquentar os pés. Então a vida era mais difícil, mas era muito mais interessante e muito sadia. Né? Eu particularmente tenho muita saudade dessa época e gostaria muito que as pessoas de hoje pudessem ver um pouquinho daquela época. Porque quando eu falo da questão de tecnologia, eu acho assim, é formidável, você conhece o mundo todo, Verdade. tem muito mais conhecimento, né? Isso tudo melhorou muito. Mas a gente está perdendo o contato. Verdade. É verdade. E que é muito importante para o ser humano, né, o pastor? Eu às vezes vejo a gente tem visto tanto suicídio. Me preocupa muito. E eu acho que a solidão faz com que às vezes a pessoa, né, a própria solidão às vezes pode ser que esteja levando as pessoas a fazerem isso. O ser humano não nasceu para viver sozinho. É verdade. Né? Ele nasceu para viver em comunidade. E no nosso município aqui, infelizmente, acontece muito, né? As pessoas devem conversar. Acho que é muito bom, Cristina. As pessoas, né, que estejam passando alguém de confiança. Porque eu sempre falo isso. Existem mais pessoas boas do que não. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E tem muitas pessoas boas, seja evangélico, seja católico, independente de religião. Existem pessoas, porque a sociedade hoje, por causa da tecnologia e essa solidão que você falou, as pessoas hoje, elas vivem as pessoas são oprimidas. E às vezes, Cristina, um bom diálogo, uma boa conversa. Porque tem pessoas que não conseguem passar por pressão. Né? Eu sempre falo, Cristina, na igreja, que para vencer guerra é preciso perder batalhas. É verdade. E a vida não é só. Não é? Não é só assim, não, né, pastor? A gente ouve muitos não e tem que ouvir. Então, eu sempre falo que não é porque você perdeu uma batalha que você vai perder a guerra. Meu pai falava muito isso. Meu pai falava com a gente, quando às vezes a gente ficava chateado com alguma coisa, ele falava assim. E eu creio que
precisa de pessoas, né, que levante essa bandeira mais. É muito bacana a campanha que eles fazem, mas essa campanha, como você falou, tem que ser o ano inteiro. Né? A igreja, né? Independente na igreja evangélica, na igreja católica, ter esse grupo de pessoas que saiba conversar. É muito importante isso. Eu sempre falo, pastor, o ser humano, é lógico que isso é o que eu penso, tá, pastor? Talvez eu esteja pensando errado. Mas eu sempre digo que o ser humano, ele precisa escolher uma religião, seja ela qual for. Porque, às vezes, a falta de uma orientação, que é uma orientação, o senhor como pastor orienta as suas ovelhas. A falta de orientação hoje faz muita falta para as pessoas. Porque, às vezes, a pessoa se perde. Ela se perde. Verdade. Mas quando a pessoa frequenta, ela participa de uma doutrina que ela é orientada, a chance dela se perder é mínima. É mínima. Então, assim, que seja na sua igreja, que seja na igreja de qualquer pessoa, eu penso que é muito necessário para o ser humano. Porque no momento que ela participa de uma doutrina, primeiro, ela não fica sozinha. Verdade. Ela já está numa comunidade, né? Segundo, ela não se perde porque sempre tem alguém para orientar. Olha, o caminho é esse aqui. Você pode até querer ir para outro, mas é esse. Terceiro, que ela começa a participar da vida da comunidade e começa a perceber que todos nós temos um problema. Todos nós caímos, todos nós levantamos. Quer dizer, ela começa a ver um lado que ela sozinha ela não vai conseguir nunca. Então eu sou muito. Eu disse aqui no início que eu acho muito ecumenismo e eu gosto de falar sobre isso. Olha, que ponto bacana que nós chegamos. Né? Das igrejas, todas elas, entenderem que Deus é único. E que cada um tem o seu trabalho. Cada um prega da forma que acha que lhe convém, mas que Deus é realmente único. Isso é muito interessante. E vocês estão ouvindo, gente, que ainda não decidiram, né? Estão aí ainda. E tem muita gente que ainda não decidiu, pastor. Verdade. Não é católico, não é evangélico, não é espírito, não é nada. Verdade. Então, vocês que estão nos ouvindo, pense nisso com carinho. Ou procure a igreja que você se adapte melhor, mas não deixa de participar das comunidades, né? E olha, quando a gente trabalha em comunidade, ajuda tantas outras pessoas, né? O senhor estava falando aí da questão de recuperação. Uma coisa que Antônio Carlos precisa muito, muito. Quantos jovens, quantas pessoas mais velhas que precisam de ajuda. Verdade. Não é? A gente mesmo, quantas vezes a gente precisa de ajuda, pastor? É verdade. Né? Porque nós também não somos perfeitos. É verdade. O ser humano, você estava falando aí, o ser humano, ele tem um vazio que só Deus preenche. Sim. Aí você falou, não é nem a questão da religião e tal. Não, porque a pessoa pode estar dentro da minha igreja e ser vazia, se ela não abrir o coração. Sim. Não é verdade? Ela continua solitária. Né? Porque o solitário, que às vezes, é o que o senhor disse, às vezes você está rodeado de pessoas, mas você é solitário. Você deixa de ser solitário quando você abre o coração e fala, não, agora eu quero viver. Né? E eu sempre falo, Cristina, que o bom de Deus é que Deus é Espírito. Né? Deus é Espírito. E a Bíblia diz que, né, que Deus, ele é Espírito em verdade. Né? Quem vai receber Deus? Né? Quem vai receber Deus? Aquele que abre o coração. Tem um salmo que eu acho lindo, o Salmo 24. Ele diz assim, quem vai subir ao monte de Deus? Quer dizer, quem vai estar perto de Deus? Aquele que é limpo de mão
e puro de coração. Então, quando o ser humano ele busca Deus, ele se torna íntimo. O que acontece hoje, Cristina, é que as pessoas elas têm intimidade, por exemplo. Você conhece uma pessoa, a amizade não é da noite para o dia. Nós estávamos conversando nos bastidores, você falou que você tem amizade com pessoas há anos, mas aquela amizade, quando você começa a conversar com pessoas, você começa a sair algumas palavras, troca uma palavra, depois gera o quê? Uma intimidade. Então, o que eu convido as pessoas é gerar essa intimidade com Deus, falar com Deus. E interessante que, quando você fala, Deus fala com a gente. Porque Deus é Espírito. Então, eu sempre falo na igreja, gente, gera uma intimidade com Deus. Eu sempre falo aqui na igreja, gente, se a placa da minha igreja fosse tão boa, ela ficava do lado de dentro. Você está entendendo? Você está entendendo? Então a gente não pode estar aqui só falando da placa, a gente tem que falar de Deus. É por isso que, graças a Deus, eu tenho vários amigos padres, né? Graças a Deus, tenho vários amigos espíritas. Porque, para mim, o que interessa é apresentar Deus para as pessoas. E é isso. É isso que nós estamos fazendo. Nós passamos, na última eleição, Cristina, algo terrível. Porque as pessoas estavam se odiando de uma coisa que é democracia. As pessoas têm o direito, mas as pessoas acharam que era naquele jeito do ódio ali, e querendo misturar até religião com política. Famílias brigando, né? Por causa de brigando. E não se fala até hoje. Então, assim, quando acontece essas coisas, eu costumo falar assim, você falta de Deus. Eu falo muito isso, certo? Porque, pastor, se a gente parar 1 minuto por dia e pensar tudo que Deus nos dá, tudo que Ele deixou para nós, a gente só não vive melhor porque o ser humano ele é materialista, né? Todos nós somos um pouco materialistas, ou às vezes muito materialistas. Eu consegui essa canequinha, mas eu quero uma maior, né? Essa água para mim não está bacana, eu quero um refrigerante. E aí vai, essa televisão é pequena, eu quero uma maior. Isso faz com que a gente viva bem, porque a gente tem sempre alguma coisa, a gente busca alguma coisa. Mas a gente não precisaria disso. É o que o senhor disse. A gente precisa de muito para ser feliz. Verdade. Porque Deus, na realidade, Ele deixou tudo pronto. Tudo pronto. Verdade. O problema é que o ser humano, além de ser materialista, costuma ser egoísta. Né? Porque olha, até a alimentação está para todo mundo. Só que um quer ter mais que o outro. Verdade. Então, você tem demais, falta para o outro. Mas se a gente parasse e pensasse em tudo que a gente ganha o dia, né, durante 24 horas, a vida seria muito melhor. Muito melhor. Né? A gente não teria problema. Mas nós somos seres imperfeitos. Verdade. E Deus nos aceita dessa forma. Nossa, Deus é amor, né? Eu admiro muito a vocação de vocês, sabe, pastor? Eu acho muito bonito, porque assim, vocês abrem mão de tudo, né? Para seguir a palavra. É verdade. Porque a minha esposa, Cristina, tinha um emprego muito graduado na Nestlé. E a minha esposa, hoje ela trabalha ainda, trabalha em casa, né? Graças a Deus me ajuda muito. Minha esposa largou um salário altíssimo na Nestlé por um chamado. Minha esposa hoje, ela é coordenadora regional de criança, ela trabalha com 24 igrejas, voltada para criança, a pastora Bruna está. Pastora, eu já vou deixar um convite, viu? Para a senhora vir aqui nos visitar também, participar de uma hora da prosa comigo. E a pastora Bruna trabalha nessa coordenadoria com 24 igrejas. E é muito gratificante. É um chamado, Cristina. É uma vocação mesmo, né? Porque você deixa tudo. É uma vocação e muita fé. Né? Porque as tempestades também são grandes. Muito. Eu tenho certeza disso. Muito. Porque eu me coloco às vezes no lugar de vocês e a gente sabe.
porque às vezes é criticado, né? Às vezes é julgado. Verdade. As pessoas, o ser humano às vezes tem um prazer, né, de julgar o outro mal, e ele não sabe o quanto que você está ali, né? Então, eu sei que é vocação e que não é fácil aceitar esse convite. Não é fácil. É Ele por abre mão Deus. de muita coisa. É por Deus, né? Primeiramente porque eu sempre falo que, como em todo segmento, né, Cristina? Todo segmento tem pessoas falhas porque são seres humanos, né? Sim. Então, e as pessoas têm mania de pegar e colocar tudo num balaio só, né? Falando bem do modo que No balaio só. não é verdade? Então as pessoas têm e as pessoas julgam. Mas a recompensa de você ver um casamento restaurado, de você ver uma pessoa simples vencer, passar no concurso, trilhar o caminho do bem, uma pessoa poder deixar o caminho das drogas, um lar restaurado, uma pessoa curada. Não tem preço. É Deus mesmo. Né? É porque o pastor, ele é pastor de domingo a domingo, de madrugada, não tem hora. Porque a gente vive intensamente por isso. Não tem como desligar um telefone. A hora que um casal mais precisa, uma família mais precisa. E a gente tem que sempre trazer uma palavra de esperança. Por exemplo, você falou de vocação. O pastor, olha a mente de um pastor. De repente ele está no velório pela manhã, fazendo um ofício fúnebre de uma família que perdeu esse ente querido. À tarde ele tem que estar celebrando o casamento. Como é que fica a mente do pastor desse? E às vezes à noite participar de uma festa. Verdade. Como é que fica? Complicado. Só Deus. Porque Para manter, né, o equilíbrio. O equilíbrio. Né? O equilíbrio. Equilíbrio. E as pessoas, elas não percebem que a vocação de vocês é como se vocês fossem o pai de uma comunidade. Verdade. Né? Porque a gente, quando é mais novo, todo problema é pai e mãe. Né? Na comunidade, a gente vai atrás do pastor, do padre, e a gente vai esperando uma solução. Por isso que tem que ter um equilíbrio muito grande. E graças a Deus você tem que ter gente que gosta da gente do lado. E eu tenho o privilégio, por exemplo, Cristina, eu tive várias oportunidades de ir para lugares maiores. Mas cidade grande não é como a nossa querida cidade. Aqui as pessoas, às vezes, nunca foram na igreja, mas as pessoas te dão um bom dia. Você não vê isso no Rio de Janeiro. Você dá bom dia, as pessoas estão achando que você vai soltar. Eu sou suspeito porque eu sou assim apaixonado por Antônio Carlos, pastor. Então eu sou suspeito de falar. Mas é verdade. Então, graças a Deus, a gente são cercados de amigos, são cercados de pessoas do bem. Às vezes pessoas que nem na igreja vai, mas eu gosto de conversar muito com pessoas, Cristina, de mais idade que eu. A pastora Bruna sempre fala que os meus amigos são tudo mais velhos. Eu tenho um amigo, irmão Gilson, ele tem 74 anos. Eu tenho amizade com ele, já tem mais de 40. Ele é Deus pequeno. A gente aprende muito. Sim. A gente aprende muito. E graças a Deus, você falando aí, com a pastora Bruna, ela tem um grupo de mulheres, ela trabalha com mulheres, e sempre está ali, ajudando. Eu também trabalho com casais, e como você falou, a gente está sempre ali ajudando, conversando, e graças a Deus a gente passa também, tem amigos também, pessoas que até que nos ouvem, porque às vezes as pessoas assim, a gente não é super-herói, não é. A gente não tem que, às vezes, como você estava falando, voltar no suicídio de novo. A gente tem que conversar. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas ele é pastor, mas é seu irmão. Não é verdade? Tem que ter amigos. A semana passada, pastor, nós recebemos aqui uma amiga, e ela veio falar sobre saúde pública, e eu disse para ela que, do meu ponto de vista, está faltando a gente também, além de ter que falar,
Hoje eu sinto muita falta de quem saiba ouvir. As pessoas hoje não sabem mais ouvir. Isso faz muita falta. Pastor, a conversa está ótima, mas nossa diretora já está lá assim, ó, para mim. Pastor, olha, fiquei muito feliz com a sua presença. Gente, o papo foi tão bom, né? A prosa foi tão boa, que a gente não prosseguiu nem a metade do que a gente estava pensando. Então, pastor, fica aqui o convite para uma volta, quando o senhor quiser e achar que vale a pena voltar, né? Espero que o senhor tenha gostado. Fica aqui o convite para a pastora Bruna poder vir participar com a gente numa prosa, falar sobre o seu trabalho. E olha, pastor, a hora da prosa está de porta aberta quando vocês precisarem na igreja, de darem algum aviso, que a gente informe alguma coisa para vocês. Estamos aqui de porta aberta. A nossa intenção na hora da prosa é abrir um espaço para as pessoas falarem delas, para poder chegar até as outras pessoas. Então, nós estamos aqui à disposição. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu só tenho elogios, porque a gente sempre pergunta, né? Cidade pequena é assim, como é que está lá? Como é que está lá? E com relação ao senhor, eu só tenho ouvido o tempo todo elogios. Então, parabéns pelo seu trabalho, que Deus continue lhe abençoando, que o senhor continue sendo esse pastor íntegro e que possa ajudar a nossa cidade cada vez mais. Eu que agradeço, Cristina, o convite. Fiquei muito feliz com o convite. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer também a todos os irmãos de Antônio Carlos, lá da igreja, que estão aí, e também todo o povo de Antônio Carlos. Foi um prazer estar na hora da prosa. Gente, ó, e acompanha a gente aí nos nossos canais, em Facebook, Cristina Carvalho, nós temos 2 Facebook, nós temos um canal no YouTube, Hora da Prosa, com Cristina Carvalho, e nós temos também no Instagram, Hora da Prosa, com Cristina Carvalho. Vai lá, dá um like, a diretora ficou fazendo sinal ali, dá um like, curte, comenta, faz tudo que você puder aí para nos ajudar. Eu quero deixar aqui um agradecimento à nossa equipe, que é a Jéssica e a Gleg, que estão sempre aí conosco. Muito obrigada. E até terça-feira que vem, se Deus quiser e Ele quer, na próxima Hora da Prosa com Cristina Carvalho. E a semana que vem, gente, nós teremos aqui uma escritora muito bacana, Margarete Carvalho, vai estar aqui com a gente. Até lá, fiquem com Deus. Valeu, obrigada.